Salve galera! E aí, estão prontos para mais uma aula? Então, vem comigo e passe direto! Galera, primeiro bimestre acabou, infelizmente. Mas nós iremos revisar todo o conteúdo que foi estudado até aqui, para que você não fique com nenhuma dúvida e entre no segundo bimestre com força total. Então vamos lá. Neste bimestre estudamos hidrostática. Hidrostática, como nós tínhamos falado, é o estudo dos fluidos, certo? E os que são os fluidos? É o material que tem a característica de fluir. Simples assim. Quais são, então, os materiais que podem ser classificados como fluidos? Os líquidos e gases. Então, quando estivermos estudando hidrostática, iremos estar falando sobre isso. Beleza? Densidade foi o primeiro conteúdo que a gente deu uma analisada. Densidade é a razão entre massa e o volume que esse material ocupa. Massa, unidade de medida no sistema internacional, quilograma. Volume, unidade de medida no sistema internacional, metros cúbicos. Então a densidade, que também pode ser utilizada essa letra aqui em vez de D, essa letra aqui na verdade é a letra Rho do alfabeto grego, então também vai ser definida aqui a unidade como quilograma por metro cúbico. Esta é a unidade no sistema internacional, beleza? Pressão nada mais é do que a força aplicada dividido pela área onde essa força está sendo aplicada. Então, força medida em newtons. Área, essa área é medida em metro quadrado. Então, resumindo, qual que seria a nossa unidade de pressão? Unidade de pressão seria newton por metro quadrado. Ou uma outra unidade de pressão que nós podemos estar utilizando é Pascal. Maravilha? Outra fórmula que nós temos para pressão é esta aqui, galera. Onde pressão, que a gente já viu que pode ser tanto Newton por metro quadrado ou Pascal, certo? É a multiplicação da densidade, quilograma por metro cúbico, vezes a gravidade, metro por segundo ao quadrado, multiplicado pela altura, galera, que aqui seria em metros, certo? Então essas são as fórmulas de pressão. Essa fórmula aqui determina o quê? Ela determina que a área que você está aplicando a força influencia na pressão que esse objeto recebe. Então, por exemplo, tínhamos feito um exercício na sala. Qual que é pior? Levar um pisão do pé do elefante ou levar o pisão do salto de uma mulher? E nós vimos que este aqui, a pressão, é muito maior do que este aqui. Por este motivo que os instrumentos, os maquinários agrícolas, eles têm aquelas rodas grandes atrás. Eles têm aquelas rodas grandes para quê? Para que não faça tanta pressão no solo. Por mais que pareça estranho, a gente olha aquele rodão gigante, a gente pensa que vai ficar compactando o solo. Na verdade, quanto maior é aquela roda, menor é a pressão exercida. Certo? E esta aqui é a fórmula que nós conseguimos calcular a pressão, por exemplo, da água numa caixa d'água. Então, se nós colocarmos aqui, vamos fazer de conta, olha que bonitinho aqui, ó. Vamos tentar desenhar uma casa.
Acho que todo mundo desenhou uma vez na vida a casa desse jeito. E aqui fora da casa nós temos então uma caixa d'água. Essa altura que eu tenho em relação ao solo é o que vai determinar a pressão. Quanto maior essa altura, maior a pressão que eu tenho numa torneira aqui embaixo. Galera, um conceito muito bacana que nós aprendemos também foi o princípio de vasos comunicantes. O que esse princípio afirma? Que eu tenho esse tubo aberto dos dois lados e aqui dentro eu tenho um material azul e um material laranja, não importa quais sejam esses materiais. Eu percebo que eles não se misturam. Como que eu percebo isso? Se eles se misturassem, teria uma cor só aqui dentro, mas não. Eu tenho dois materiais completamente separados, então poderíamos dizer, por exemplo, que o azul seria água e o laranja seria óleo, por exemplo. Não se misturam. Esses dois materiais eles fazem uma pressão numa determinada altura. Então essa pressão aqui é a pressão 1, essa pressão aqui é a pressão 2. Essa pressão 1 é exercida pelo líquido azul, a pressão 2 é exercida pelo líquido laranja. E nós conseguimos então começar a pensar da seguinte forma: a pressão dos dois lados, a pressão exercida pelos dois materiais tem que ser igual, certo? Então vamos lá, como que a gente determina a fórmula de pressão? Uma delas que a gente utilizou, a gente determinava da seguinte forma: densidade vezes altura vezes gravidade é igual densidade vezes altura vezes gravidade. Essa densidade aqui será a densidade do material 1. Essa altura será a altura 1 que a gente tem ali. E essa gravidade, professor? Essa gravidade, se para que tem dos dois lados, é a mesma gravidade. Porque a gente está falando do mesmo planeta, então não tem por que ter duas gravidades diferentes. Se eu tenho a mesma gravidade dos dois lados, dá para tirar fora. Desse lado, o que sobrou? Aqui seria a densidade 2 e aqui eu teria a altura 2. Com isso, a gente consegue determinar e chegar na seguinte fórmula, que a densidade do líquido 1 vezes a altura do líquido 1 é igual a densidade do líquido 2 vezes a altura do líquido 2. Galera, temos aqui então o princípio do elevador hidráulico. Como é que funciona? Eu aplico uma determinada força de um lado e essa força ela será transmitida por todo esse líquido. Então aqui dentro eu tenho um determinado líquido ou um determinado gás, não importa, e ela será transmitida aqui para o outro lado. Força 2. A área que eu tenho aqui é diferente dessa área aqui. Mas a fórmula ela afirma para a gente que a pressão que eu exerço de um lado tem que ser igual à pressão que eu exerço do outro. Então, o que vai acontecer? A pressão do lado 1 tem que ser igual à pressão do lado 2. Como que ficaria isso numa fórmula então? Galera, a força exercida do lado 1 dividido pela área do lado 1 é igual à força do lado 2 dividido pela área do lado 2. E com isso a gente tem aqui a nossa fórmula para elevador hidráulico. Maravilha, galera. Outro princípio que nós vamos estudar agora é empuxo. Qual que é o esquema do empuxo? Vamos imaginar que eu tenho aqui um pote cheio de um determinado líquido e aqui um lugar onde pode escorrer esse líquido. De repente, o que eu faço? Eu vou mergulhar dentro desse líquido um material, qualquer material. Esse material, quando eu colocar ele aqui dentro, o que vai acontecer? Esse líquido vai se derramar e vai se depositar nesse pote, nesse outro pote que estava aqui que eu te falei. O volume do material é igual ao volume do líquido que foi derramado, certo? Porque se entrou um determinado volume, o outro volume não ia conseguir ficar. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, por isso que eu sei que este volume aqui é igual ao volume do líquido que foi derramado. Maravilha! Com isso, a gente consegue perceber o seguinte, galera, que a fórmula aqui, ó, empuxo é igual a densidade do líquido ou do fluido. Vamos até trocar, então, aqui, em vez de colocar L de líquido, vamos colocar densidade do fluido
vezes o volume derramado do fluido vezes a gravidade no local onde que a gente está analisando, certo? Então, o que seria empuxo, galera? Empuxo é a força que o líquido faz para cima, certo? E esse material, ele acaba exercendo um peso. Vamos utilizar a letra W. Por que a letra W? Para vocês não confundirem com pressão. Então, em hidrostática, a gente vai utilizar sempre a letra P para pressão. Então, W para peso. Com isso, então, nós percebemos aqui o seguinte, que tem uma certa relação aqui. Se o peso... Desculpa, a gente acabou de falar que vai usar outra letra, professor. Se peso é igual ao empuxo, o objeto fica dentro do líquido, certo? O objeto fica ali, não afundando totalmente, não afunda totalmente, certo? Se agora o valor do empuxo fosse diferente do valor do peso, o que vai acontecer? Analisa aqui. Quando o peso é maior do que o empuxo, o objeto afunda. Certo? E quando o peso for menor do que o empuxo, o objeto então flutua. Certo? Então essa é a relação entre peso e empuxo. Seguindo então, temos aqui calor e temperatura. Não são coisas iguais, como a gente já viu em sala. O que é calor? Calor é energia em trânsito. É a energia que se movimenta, mas ela se movimenta como, galera? Esse fluxo de energia sempre vai ser do objeto com maior temperatura para o objeto com menor temperatura, certo? Então, o que tem maior valor de temperatura sempre vai perder calor, sempre vai ceder calor. E o objeto com menor temperatura sempre vai absorver calor, certo? Temperatura, então. Qual que é a diferença de temperatura e calor? Temperatura, galera, é o nível de agitação das moléculas. No sistema internacional, calor é medido como? Em joules. E temperatura, professor? Temperatura é medido em Kelvin. Isso no sistema internacional. Escalas termométricas. Assunto que a gente vai estar dando uma olhada. Só vou fazer essa tabela com vocês rapidinho, porque a gente já fez em sala, para a gente poder continuar partindo para a fórmula realmente. Então, esse que é a temperatura de fusão, é quando a gente troca de sólido para líquido. Ebulição é quando a gente troca de líquido para gasoso. A temperatura em Celsius, ela é qual o valor? 0 graus Celsius. Em ebulição, a gente vai ter aqui 100 graus Celsius. Aí você fala assim, tá, professor, mas de que material que você está falando? Esqueci de falar isso, então me perdoe. Esses valores aqui, então, são para água. Vamos lá. Fahrenheit, quais são os valores, então? Os valores são 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit. E em Kelvin? Qual seria em Kelvin? Kelvin é o seguinte, galera. Lembrando que Kelvin não é o sobrenome. Celsius e Fahrenheit são os sobrenomes. Kelvin é um título de nobreza que ele ganhou. Em Kelvin, que é uma escala absoluta, 0 Kelvin seria total paralisação do movimento das moléculas. Então, a fusão não acontece a 0 Kelvin, mas vai acontecer a 273 Kelvin. Como é uma escala absoluta, não tem o grau, certo? E a ebulição acontecerá a 373. Galera, esse aqui é o passo a passo de como que transforma de uma escala na outra. A gente vai usar a seguinte equação. A temperatura da escala que a gente quer menos a temperatura de fusão
é igual à temperatura de ebulição menos a temperatura de fusão. Quando você utiliza isso aqui, você percebe então os valores que a gente viu lá na tabela agora há pouco. Quando você resolve todas as equações aqui, você chega neste pedaço. Se você quiser usar isso que está entre parênteses, você pode. Mas, para deixar essa fórmula mais compacta, o que a gente faz? Multiplica tudo por 20. Por quê? 100 simplificando com 20, sobra 5. 180 simplificando com 20, 9. E o 100 por 20, que a gente já tinha falado, 5. Então, essa aqui é a fórmula para a gente poder transformar de uma escala na outra. Então, você sempre pega o pedaço que você já tem e vai utilizar o pedaço daquilo que você já quer transformar. Temos aqui, então, os 3 processos de transmissão de calor. Temos condução, convecção e irradiação. O que acontece em cada um deles? Condução geralmente acontece preferencialmente nos sólidos. Certo, galera? Geralmente acontece nos sólidos. Acontece como? De uma molécula para outra. Então, a molécula se aquece, pega esse calor, passa para do lado. Pega o calor, que passa para do lado. E assim vai acontecendo. Eu não tenho transmissão de material dentro desse sólido, certo, galera? Então, um exemplo que a gente coloca aqui, ó, se você fizer em casa, é o seguinte. Pega uma vela, coloca aqui uma régua, e nessa régua você vai ter tachinhas grudadas com parafina. Quando você segura essa régua por um determinado tempo em cima dessa vela acesa, o que vai acontecer? As tachinhas vão começar a cair uma a uma e não todas ao mesmo tempo. Isso nos prova o quê? Que o calor vai sendo transmitido de uma molécula para outra, certo? Por isso que elas caem uma de cada vez e não todas ao mesmo tempo. Na convecção acontece o seguinte, faz de conta que está o melhor desenho do planeta aqui, tá, galera? Então eu tenho uma fogueira desenhada aqui, e este material, esse líquido que está aqui dentro, ele está sendo aquecido. Então, onde vai acontecer convecção? Dica para vocês, galera, vão acontecer nos fluidos. Certo? Tanto os líquidos quanto os gases. Então, esse material está sendo aquecido. Quando ele é aquecido, a tendência é o que? Ele ficar menos denso. Como ele fica menos denso, ele sobe. Então, essa molécula que se aquece aqui, ela sobe. Quando ela chega aqui em cima, essa temperatura aqui em cima está menos do que a temperatura que está aqui embaixo. Então, esse material ele vai ficar mais denso, então ele acaba descendo de novo. Então, quando a gente tem a convecção, eu tenho a troca do material. Então, o material fica constantemente trocando de lugar. Na irradiação, eu vou utilizar até o mesmo desenho que está aqui, ela acontece muito, é a palavra-chave aqui, no vácuo, certo? Também pode acontecer nos gases, mas ela acontece também no vácuo. É o único processo que acontece no vácuo. Como que acontece? Ele é pela transmissão de luz. Quanto maior a quantidade de luz, maior é a transmissão de calor. Maravilha? Então, exemplo, a chama não está em contato direto com essa panela aqui, por exemplo. Mas mesmo assim, essa panela se aquece. Então, como que acontece? Acontece a condução de molécula para molécula? Não. Acontece porque o material vai trocando de lugar? Não. Então, vai só tendo um fluxo do mais quente para o menos quente. Certo? Então, como eu falei, a transmissão pela luz. Aí alguns falam assim, professor, mas se eu pegar lá no fogão e levantar a chama no máximo, a chama vai estar encostando na panela. Então, sinal que é por condução, professor? Não. Continua sendo por irradiação. Quando você aumenta essa intensidade da chama, sem perceber ou até percebendo, você aumenta a intensidade de luz. Então, com isso, você também aumenta a temperatura. Este aqui é o gráfico temperatura por calor. Se a gente puder analisar aqui, a gente percebe o seguinte. Eu tenho duas regiões nesse gráfico onde eu não tenho aumento de temperatura. Quais regiões seriam essas? Primeira região seria esta aqui. Então, esta região, se você analisar o gráfico ali com calma, você percebe que você não tem aumento de temperatura. Não importa qual seja o valor da temperatura aqui, começa com esse valor e termina com o mesmo valor. E nessa outra parte aqui do gráfico,
nós também não temos variação de temperatura, certo? Porém, galera, quando não acontece a variação de temperatura, é ali que a mágica está acontecendo. Quando eu não tenho variação de temperatura, porém, se vocês repararem na quantidade de calor, ela sempre está aumentando, ela nunca vai continuar constante. Então esse material vai continuar recebendo calor, continuar recebendo calor. Porém, chega nessa parte aqui, a temperatura não sobe mais. Então o que acontece nesses dois trechos? É onde eu tenho a troca de fase da matéria. A gente não fala estado da matéria, a gente fala fase da matéria. Então eu tenho aqui que eu tenho duas trocas. Então com isso a gente pode determinar que nesse trecho eu tenho o material na fase, líquida, e também na fase gasosa. A gente poderia continuar desenhando esse gráfico aqui, e aqui a gente teria uma outra parte aqui. Então acontece, nessa parte que eu tenho os dois materiais. Por que eu tenho os dois materiais? Porque é onde está acontecendo a transição, é onde está trocando a fase da matéria. Então, eu ainda tenho líquido, começou a ter líquido e gás, começou a não ter mais líquido, não tem mais líquido. Quando eu chego aqui na última parte, eu só tenho gás. Então, tem a troca da fase. Nesse outro pedaço aqui, eu posso afirmar o que então? Eu tenho o sólido, mas o líquido também está ali junto. Certo? Então, eu tenho tanto sólido quanto líquido. E aí, a gente vai ter a troca da fase da matéria. Nos outros trechos do gráfico, galera, então, nesse primeiro trecho aqui, eu tenho só esse material na fase sólida. Aqui eu vou ter esse material só na fase líquida. E aqui eu teria esse material só na fase gasosa. Por que eu usei cores diferentes para poder mostrar para vocês, galera? Porque são dois tipos de calor que esse material está recebendo, certo? Quando o calor altera a temperatura, porém não troca a fase da matéria, ele é chamado de calor sensível. Então esse calor que ele recebe, calor sensível, ele troca o valor da temperatura. Porém, não acontece, não há troca de fase. Beleza? E qual que seria a fórmula, então, para quando eu tenho isso acontecendo? A fórmula de calor sensível, galera, é essa aqui, ó. Calor sensível, então, o que? De quantidade de calor sensível é igual a mc delta T. O que é o M? É a massa, que é medida em quilogramas. O que é o C? Calor específico, certo? Que é medido em quilograma por graus Celsius, certo? E a variação de temperatura, então, que a gente tem aqui, variação de temperatura, que é medido em graus Celsius. Porém, poderia ser medido em Kelvin também, porque a gente já falou que a variação em Celsius é igual à variação em Kelvin. Maravilha? Professor, tá, esse verdinho você explicou pra gente que é um calor sensível. E esse vermelho aí, professor, o que seria? Esse vermelho aqui, galera, ele seria então o calor latente, a quantidade de calor latente. Qual que é a diferença do calor latente para o calor sensível? No calor latente, não há a troca da temperatura. Porém, há troca de fase. Certo? Então eu tenho a troca da fase, porém eu não tenho a troca da temperatura. E como que fica a fórmula então, professor? A fórmula de calor latente é quantidade de calor, que é igual a M vezes L. O M a gente já tinha visto o que significava. O M é a massa. E o L, professor? O L é a quantidade de calor latente. Então aqui é o calor
latente, que é medido em joule por quilograma. No sistema internacional, calor latente e calor específico são características de cada material. Então, cada material vai ter o seu valor de calor específico e o seu valor de calor latente. Galera, por hoje é só. Espero vocês na próxima aula. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhem com os seus colegas, esmaga o like, deixe o seu comentário, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Então, até a próxima. Tchau!